Amém. À vontade. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Quem está feliz, diga amém. Está feliz. Não está aquela emoção, mas está feliz, né? Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de falar da palavra de Deus, que é uma responsabilidade e uma graça imensa de Deus nas nossas vidas para que a gente possa fazer isso. E agradecer também ao pastor, né, que me confiou esse púlpito para poder pregar essa palavra. E aprove a Deus colocar em meu coração uma mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos e seja feita a vontade dele, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Então, com certeza, o que Deus colocou aqui hoje é porque Ele quer falar conosco. Vamos ler comigo um texto bíblico no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, dois versos 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18 é um livro um pouco antes de Mateus. Eu vou ler aqui para não demorar muito por conta das horas. O verso 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Irmãos, o texto que eu li a respeito da oração de Abacuque. Abacuque foi um profeta pouco conhecido. O seu livro só tem 3 capítulos e registra uma oração de Abacuque com Deus e uma profecia ao povo de Judá. E esse povo da época de Abacuque era um povo que estava sobre o reinado do rei Jeoaquim, rei filho de Josias. E esse rei, ele era idólatra, ele era arrogante, violento, ganancioso e perseguidor. Se a gente for ler esse texto, a partir do capítulo 1, nós vamos ver Abacuque fazendo uma interrogação a Deus. Quando o homem fala com Deus, entendemos que é uma oração. Eu vou ler para os irmãos entenderem o contexto dessa mensagem. No livro de Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim: o oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca ao justo e a justiça é pervertida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizam em vossos dias uma obra. Então, nesse texto que eu li, Abacuque faz uma interrogação a Deus e no verso 5 Deus começa a responder. E a gente lendo isso aqui, o cenário em que Abacuque descreve a Deus, é como se nós estivéssemos falando de um livro que foi escrito nos tempos atuais, porque hoje nós estamos vivenciando uma época de terrível violência, de terrível idolatria, homens avarentos, gananciosos, basicamente o que está acontecendo aqui no livro de Abacuque há quase 3.000 anos atrás. Está muito contemporâneo. E Abacuque, ele chega para Deus e fala: Senhor, até quando tu vais permitir que este povo pratique esta maldade? Porque tu és Deus, eles são teus filhos, mas como pode os filhos de Deus praticar tanta maldade, tanta perversidade na terra? E ele chega a dizer: até quando eu clamarei e tu não me escutarás? A ponto dele gritar violência e tu não salvarás. Irmãos, 30 anos atrás, o rei Josias, o pai do rei Jeoaquim, promoveu com aquele povo uma aliança com Deus. Aquele povo voltou para o arrependimento, voltou a viver dentro dos padrões que Deus estabelecia para seu povo. Mas passou-se apenas 30 anos daquele avivamento e o povo começa agora a se inclinar de novo ao pecado. E Abacuque se indigna e começa a perguntar: até quando? Quem foi que nunca perguntou para Deus até quando, de nós que estamos aqui hoje? Porque nós vemos aqui nesse texto que há uma situação de calamidade no meio do povo, e Abacuque está a questionar. E de igual modo, nós, como servos de Deus, quantas vezes nós oramos ao Senhor: Senhor, até quando? Quando é que isso vai acontecer e tu vai ficar só olhando, deixando acontecer? Você, quando vê o ímpio fazer alguma coisa contra Deus, uma afronta ao Senhor, como a gente já viu nos carnavais da vida,
E a gente diz, Senhor, até quanto vais permitir que o ímpio zombe, escarneça, que os homens façam tanta abominação e tu ficas calado porque tu és justo e justiça. Mas onde está a justiça de Deus quando o ímpio escarnece? Onde está a justiça de Deus quando o pecado sobressai de maneira que a glória de Deus é retirada do meio deles? Quantas vezes não se perguntou até quando, na minha casa, aquela tribulação não cessa, no meu trabalho? Quantos até quando você tem perguntado a Deus? E talvez Deus nem respondido tenha. Porque na oração aqui de Abacuque ele fala, até quando eu clamarei e tu não me escutarás. Há um silêncio de Deus. E esse questionamento, ele é frequente entre aqueles que procuram entender os atos de Deus. Porque quando a gente conhece Deus, a gente sabe que Deus vai fazer alguma coisa, mas por que não faz? Por que até quando? E nós teremos algumas lições desse texto. A primeira lição dela, que eu quero que você medite bem, é que não é pecado questionar a Deus. Alguém já disse, não questione, só adore, mas Abacuque nos ensina que questionar Deus não é pecado. Você pode até falar com alguém, pedir aconselhamento, mas você pode questionar Deus. Desde que os seus até quando sejam direcionados a quem pode responder. Quem é que pode responder os até quando está sem resposta? Deus. Quem é que pode falar quando a situação foge do controle? É Deus. Então questiona Ele. Nós não podemos exigir que Deus responda na hora que nós queremos, mas eu posso levar a Deus todas as minhas queixas. E a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares com o vosso coração. Leve a Deus as tuas queixas, os teus até quando, porque com certeza, no tempo dEle, Ele dará a resposta que você precisa. E foi assim com Abacuque. E às vezes a gente fala para tanta gente, esquece de falar para Deus as nossas queixas. São muitas queixas que nós temos. Nós vivenciamos tempos difíceis, as queixas são grandes, mas Deus, irmãos, é aquele que sempre responde àquele que clama. Veja o que disse Jeremias, capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei. E ele ainda diz mais, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem sabes, coisas que tu nem questionou, Deus pode responder para você. Tem tormenta na tua vida? Tem tribulação? Questiona a Deus, deixa com Deus, porque se ninguém te deu resposta, com certeza, o Deus da providência dará, porque o Deus é aquele que cuida dos seus filhos, e que tem um relacionamento com Ele de proximidade, Ele responde todas as tuas indagações, e se não respondeu ainda, no tempo certo, Ele há de responder. E nós aprendemos também nesse texto, que nem sempre a resposta que Deus dá é aquela que esperamos. Irmãos, nós somos tão fracos, né? Tão limitados, que a gente chega para Deus e diz, olha Senhor, eu tenho até um porquê aqui. Por que isso? O problema é esse. Se tu fizer assim, vai dar certo. Agora não faz de outro jeito, então vai ficar errado. Aí a gente ensina a Deus como é que Deus vai fazer. A gente dá a fórmula, Deus tem que fazer assim, assim, faça desse jeito que vai dar certo. A nossa mente é tão limitada que a gente não consegue imaginar como é que Deus trabalha. A resposta dele muitas vezes é diferente daquilo que você está esperando. Deus vai dizer assim, você está querendo me ensinar a fazer as coisas, não se preocupe não, que o que Deus faz é perfeito, por mais que você não entenda. No verso 5, quando eu li aqui, Deus começa a responder a Abacuque. Eu não vou ler o texto porque é muito longo. Mas irmãos, Deus diz assim para Abacuque, olha Abacuque, não se preocupa que esse povo está pecando, está fazendo toda essa perversidade, afastaram-se dos meus mandamentos, esqueceram a aliança que foi feita, não se preocupe, vai vir justiça por esse povo, eu vou levantar os assírios, os babilônios, eles vão chegar e vão destruir esse povo. Aí Abacuque agora diz, mas Senhor, não era isso que eu queria não era para destruir ninguém não, eu queria que resolvesse esse problema, porque não tem como ser compatível um povo de Deus com o pecado. Aí Deus diz que vai matar o povo, vou destruir, vou trazer juízo sobre esse povo, e vou levantar os ímpios para fazer isso. Vê que resposta que Deus dá a Abacuque. Será que a gente está preparado para esperar, para ouvir e aceitar a resposta que Deus tem para nos dar? Será que o teu até quando Deus te responder, vai ser do jeito que você está esperando? Talvez seja até diferente, mas não se preocupe não, porque Deus cuida, e o que Deus faz é perfeito. E Abacuque agora ficou aflito, aquela resposta de Deus para ele foi uma resposta de aflição. Mas lembre-se que quem conhece a Deus, quem tem firmamento nas promessas que Deus tem, quem confia no Senhor, não se abala com circunstância, porque mesmo Deus dizendo que iria levantar juízo contra aquele povo, o que é que Abacuque faz? No verso
No verso 12 do capítulo 1, Abacuque diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Veja, Deus disse que ia trazer juízo e que se levantar a nação contra aquele povo. E Abacuque agora se apega aonde? Nas promessas, na palavra. Porque crente que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra, não tem firmamento, não tem alicerce, ele está fadado a cair em todo tipo de engano. Quando vem a situação de dificuldade, ele se atrapalha porque ele não tem firmeza. Quem conhece Jesus e a sua palavra e se firma nela, não se abala, mesmo sendo a resposta de Deus. Deus dizendo: eu vou destruir. Aí eles: não, tu não és Deus desde a eternidade, não está escrito na palavra que tu ia abençoar esse povo? Certamente nós não morreremos, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E se Ele abençoou este povo, mesmo que Ele traga juízo, não morre ninguém, porque quando Deus fala, traz é vida para o seu povo. Deus é Deus de vida. Só quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus, consegue ficar de pé diante das adversidades. E era isso que Abacuque estava fazendo com Deus, uma conversa transparente, sincera e honesta. Ó Senhor, desde a eternidade tu falaste, tu és o mesmo Deus, certamente nós não morreremos. Nós aprendemos com isso que o conhecimento de Deus acalma um coração aflito. Tem muita aflição nas nossas vidas? Tem. Talvez na sua tenha mais que na minha, ou talvez na minha tenha mais que na sua. Mas não se preocupe, quem conhece a Deus confia, se acalma, porque a resposta de Deus, por mais perturbadora que pareça ser, mas é resposta de vida para você e para aqueles que Ele prometeu abençoar. Se firme nesta palavra, não dê ouvido, nem fique atento somente às circunstâncias, não, mas confie no Senhor. Irmãos, e nós entendemos com esse texto, que nem sempre nós conhecemos como Deus age. Porque Abacuque conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, mas ele não sabia como é que Deus agia. Porque quando Deus se revela para ele, ele fica preocupado. Ele não esperava isso. E a gente às vezes 30 anos de igreja e Deus nos surpreendendo a gente, né? A gente passando por situações e a coisa não é do jeito que a gente pensava que é. Mas não se preocupe não queira entender como é que Deus faz não. Só queira entender que Deus vai fazer. Que Deus está na sua vida, que Deus governa a sua vida. Que Deus está com você, isso que importa, como Ele vai fazer não interessa não. Quando você pede para alguém fazer alguma coisa para você, eu vou dar um exemplo, se você mandasse alguém ajeitar o motor do seu carro, tem aqui Genilson que é mecânico, tem uma oficina e sabe disso. Eu não conheço nada de carro, mas se eu confio que a oficina de Genilson vai fazer um serviço bem feito, eu entrego e confio. A mesma coisa é com Deus, eu não preciso conhecer como é que Deus vai fazer não. Eu posso ler essa Bíblia de cabeça para baixo todos os dias, durante a minha vida inteira. Jamais eu vou conhecer a mente de Deus, porque a mente do homem é muito limitada para conhecer Deus, e Deus trabalha da forma como Ele quer. Já imaginou quando o cego chegou para Jesus e disse assim: olha, eu estou precisando ver. Olha o que Jesus faz, pegou a areia com cuspe e botou no olho do cego. Se fosse eu vendo aquela cena, eu iria murmurar. Como é que pode um santo pegar areia com cuspe e botar no olho de alguém? Mas teve para outra pessoa que Jesus falou assim: olha, ser curado. A pessoa botar areia, a pessoa botar saliva, não está nada, só fez falar. E quem é que vai esquadrinhar o pensamento de Deus, a forma de Deus fazer? Quem vai querer formular como Ele trabalha nas nossas vidas? Quem somos nós para isso? A palavra de Deus é só essa: confiar, somente. Ele sabe fazer. Ele sabe consertar a tua vida. Ele sabe consertar a minha vida. Ele sabe pegar a tormenta e acalmar. Ele dividiu as águas para o povo passar no meio a pé enxuto. Talvez se fosse eu ali naquele deserto, eu dizia: ó Senhor, faz uma ponte aqui. Não sei como, mas faz uma ponte. Aí eles falam: não, eu vou abrir aqui o mar, é mais simples para mim. É mais simples abrir uma ponte, é mais abrir o mar. Do jeito que Ele quiser fazer, não importa. Nós nunca vamos conhecer como Deus faz. Nós só precisamos saber que Ele faz. E aí, no verso do capítulo, Abacuque capítulo 2, que aí é a continuidade da revelação entre Abacuque e Deus. Abacuque capítulo 2, o verso 3 e 4, Deus fala uma coisa para Abacuque muito importante. Abacuque capítulo 2, verso 3 e 4. Antes de falar sobre esse texto, eu vou contextualizar para vocês não ficarem perdidos. Quando Abacuque questiona Deus, aí Deus vai responder para Abacuque e fala sobre os castigos que viriam sobre os caldeus, aquele povo que Deus iria usar para julgar a Judá. Aí Deus diz para Abacuque: olha Abacuque, verso 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar,
Espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Isso é Deus falando a respeito dos babilônios, dos caldeus. Mas o justo, pela sua fé, viverá. E eu quero enfatizar essa questão que Deus disse sobre o justo viver por fé. Irmãos, Deus disse a Abacuque que queria suscitar uma nação para trazer juízo. E Deus disse também que essa nação que trazia juízo, que era ímpia, iria ser julgada também por Deus. E viria condenação sobre esse povo. E ele fala assim: olha, Abacuque, isso vai acontecer. Não se preocupe com nada, porque o justo viverá pela fé. Diante desses 3 capítulos de Abacuque, um homem que começa o seu livro questionando Deus, depois ele escuta a voz de Deus, depois ele não entende e questiona de novo, e ora. Aí Deus se revela para Abacuque e mostra todo o plano que ele tinha estabelecido. E agora um homem que começou questionando, termina o livro no capítulo 3, cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor. E eu pergunto a você, as circunstâncias de Abacuque mudaram? Não. Deus não falou que ia livrar do juízo, não. O castigo continua, estava profetizado e viria. Destruição viria. Tudo que Deus falou, que apavorou Abacuque, continuava do mesmo jeito, o povo continuava pecando, está tudo igual. Mas o homem que agora questionava, ele terminou adorando. Por quê? Porque Deus falou para ele: não se preocupe não, Abacuque, porque o justo pela sua fé viverá. E agora Abacuque somente adora ao Senhor. Porque, irmãos, quem vive por fé não vive em função das circunstâncias, vive em função de adorar ao Senhor. Embora que a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua vida não mude, as circunstâncias permaneçam o mesmo cenário de calamidade, não se preocupe, adore ao Senhor, faça que nem Abacuque, porque o justo viverá pela fé. E aí alguém vai dizer assim: justo é porque eu sou uma pessoa que eu busco cumprir as palavras de Deus, eu sou uma pessoa religiosa. Justo não tem a ver com seus méritos, é uma eleição divina. Cristo, ele chegou na cruz, não só perdoou os teus pecados, os meus pecados, mas ele acreditou em nossa conta um crédito infinito que todos os pecados praticados ou que ainda serão praticados estão perdoados, justificados. Foi um ato que Deus disse: você agora é justo, a partir de agora. Não é uma obra que ele fez em mim, ele fez para mim, através de Jesus Cristo. Nós somos justos porque nós somos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E quem é justo vive pela fé em Deus e não nas circunstâncias. E o que é viver pela fé? É confiar. É o tempo da mensagem. Confiança em Deus. O título da mensagem: em tempos de calamidade. Porque confiar em Deus quando as coisas estão boas é muito fácil. Mas quando a coisa não está boa, quando a visão só vê cenário de dificuldade, aí é a hora que a gente vê que a nossa fé é menor do que a gente imaginava. Porque a confiança muitas vezes falha. Por quê? Porque nós vivemos por vista. Mas Deus nos convoca a viver por fé. E a postura de Abacuque, a partir desse momento, quando ele começa a cantar e louvar a Deus, mesmo com o mesmo cenário, ainda sem mudar, significa que Abacuque agora depositou em Deus a sua confiança. E confiar em Deus, irmãos, é se desligar do seu problema. Salmos 37:5 diz assim: entrega, vamos ler comigo, entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele, e ele tudo fará. Entregar é você pegar uma coisa que está com você e passar para alguém, não é você ficar segurando pela metade, não. Se você já fez o que pôde, não resolveu, você é justo. Viva por fé, entregue, confie, porque ele sabe fazer. E o verso termina: ele tudo fará. Esse tudo não é tudo que você pediu, não é tudo que você precisa, é tudo que ele quer fazer, porque o que ele faz é perfeito. O que a gente pede é o que o nosso coração nos engana. Mas Deus esquadrinha o coração, o pensamento, conhece a nossa vida. Antes de eu nascer, ele sabia da minha vida. Quem sou eu para dizer a Deus o que ele vai fazer por mim? É só entregar e confiar, porque eu sei que ele vai fazer tudo. Quem confia em Deus
jamais murmura da forma como Deus age. Sinal de confiança é não murmurar da maneira que Deus trabalha. Nós temos um texto emblemático na Bíblia, onde Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para um deserto, para chegar à terra prometida. E esse povo se depara com situação de muita dificuldade. O que Israel faz no deserto? Murmurou. Deus falou que ia tirar do Egito? Falou. Deus disse que ia levar para uma terra boa? Falou. Mas, para aquele povo, seria muito mais fácil Deus pegasse assim, ó, tira daqui, traz para cá, não tem dificuldade, tem nada, tem deserto, tem nada, está tudo resolvido. Talvez fosse isso que eles pediram, mas Deus levou para um deserto. E aquele povo agora começa a questionar por que foram para o deserto, por que Deus faz dessa forma, por que Deus agiu assim. Irmãos, enquanto nós estamos questionando, nós estamos murmurando. Não procure questionar a maneira de Deus agir. Se a maneira de Deus agir está trazendo dor e sofrimento, não se preocupe, é Deus trabalhando na sua vida, como trabalhou na vida do povo de Israel. Confie no Senhor. Quem confia não questiona como Deus age. Quem confia em Deus não se decepciona e não abandona a fé. Tem gente, irmãos, que vive na igreja e de repente o cenário mudou e Deus não fez como Ele queria. Aí eles vão sair da igreja, vou deixar tudo porque as coisas não aconteceram como eu imaginava. Um exemplo disso foi Judas. Judas andou com Jesus, foi chamado por Jesus para ser discípulo, experimentou milagres. Talvez Judas se frustrou porque a expectativa de Judas em relação ao ministério de Jesus era outro. Jesus não estava preocupado em trazer riqueza para ninguém. Jesus não estava preocupado em salvar o povo da opressão romana. Não, o ministério de Jesus era outro. E Judas por várias vezes se indignou quando Jesus pegou e não deu importância para o fato da mulher derramar uma essência caríssima. Judas se frustrou. Talvez Judas se frustrou porque Jesus não se posicionou como o rei dos reis, como aquele que iria libertar aquele povo daquela situação. E ele entregou Jesus. E ele se frustrou e abandonou a sua fé. E muitas vezes, dentro das igrejas, nós estamos nos frustrando com o cenário, com a maneira como Deus tem conduzido as nossas vidas, e a gente tem deixado nosso lugar, tem abandonado a fé. Quem faz isso é porque nunca conheceu a Deus. Porque se conhecesse a Deus, como Abacuque conheceu, quando Deus se revelou para ele, ele terminaria o texto adorando. Se a gente conhecesse a Deus de fato, essas pessoas não abandonariam, elas adorariam mesmo na dificuldade. Porque, irmãos, a gente só confia naquilo que a gente conhece. Não tem como eu confiar em Deus se eu não conheço Deus. Salmos 9 e o verso 10 diz: em ti confiarão, em ti, em Deus confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Só confiar em Deus quem conhece Deus. A confiança está pouca, busque mais de Deus, mergulhe mais nessa palavra. Faça da sua vida um altar a Deus, para que Deus se revele a você. E a partir do momento que você conhece a Deus, a sua confiança aumenta. Eu não tenho como confiar no que eu não conheço. Voltando ao texto aqui, no capítulo 1, nós falamos sobre a oração de Abacuque. Depois Deus responde a Abacuque fica frustrado. Aí no capítulo 2, Abacuque fala uma palavra que me chamou a atenção. Ele diz assim, capítulo 2, verso 1. Isso depois de questionar Deus novamente, porque ele não entendeu, ficou aflito. E ele questionou a Deus e falou assim: olha, sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza que me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Aí no verso 12 o Senhor disse: então o Senhor me respondeu, escreve a visão. Ele começa a relatar a visão, vocês vão ler depois e vão entender qual foi a visão de Deus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Abacuque, depois de questionar, depois de ser respondido e continuar na dúvida e voltar a questionar Deus, ele fala assim: eu vou para a torre de vigia, lá eu vou esperar o que Deus vai me responder. E aí, irmãos, a torre de vigia é um lugar que você sobe e você tem a sua visão ampliada, porque quem está em cima consegue ver ao redor. Talvez Abacuque, naquela situação de calamidade, onde ele estava, ele não conseguia enxergar muita coisa, e agora ele sobe para a torre de vigia para esperar Deus falar com ele. E foi lá que Deus revelou para Abacuque os castigos que traria para aquelas pessoas que iriam ser usadas por Deus para subjugar o seu povo.
E a torre de vigia representa a nossa intimidade com Deus, lugar de profundidade, lugar de visão aberta. Se a nossa visão está limitada porque nós estamos no meio do problema, suba a torre de vigia, vá se aproximar de Deus, vá falar com Ele, vá buscar a sua face, porque o Deus vai revelar para você coisa que você nem imagina. É na torre de vigia que Abacuque fica mais íntimo de Deus. Quando a visão faltar, procure se aproximar de Deus, porque com certeza Ele vai abrir os seus olhos. E Deus revela na torre de vigia o que faria com os caldeus. São 5 ais. Eu vou resumir aqui porque a hora não permite. Mas Deus fala assim: olha, não se preocupe não, Abacuque, vou lhe mostrar agora. Você subiu na torre de vigia, vou lhe mostrar o que vai acontecer. Primeiro ai, Abacuque capítulo 2, verso 6. Ai daqueles que multiplicam o que não é seu. Deus está falando sobre enriquecimento ilícito pelo amor à riqueza. E nós vivenciamos uma época de evangelho da prosperidade, onde a ênfase está na riqueza. E aqui Deus fala sobre um enriquecimento, não só um enriquecimento, mas enriquecimento ilícito. A busca pela riqueza por amor ao dinheiro. É tudo o que nós estamos classificando aqui nesse texto, nós podemos atribuir ao século que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando uma época em que as pessoas, elas abrem mão dos seus valores e princípios, inclusive da sua fé, para promover o enriquecimento ilícito. Aí Deus fala: não se preocupe não, Abacuque, esse povo está pecando, mas não vai ficar assim não. Ai desses que fazem em busca da riqueza o que é ilícito. Porque, irmãos, Deus não vai enricar ninguém sem propósito. Se Deus fosse enricar alguém sem propósito, a primeira pessoa que seria rica seria Pedro, porque Pedro era pescador, devia passar uma necessidade grande, porque pescador tem vida simples. E Deus disse: olha, joga a rede. E ele disse: eu não peguei nada, mas joga de novo. E a rede veio cheia de peixe. E o barco quase afunda porque era muito peixe. Se eu fosse Pedro, eu dizia: agora tá, minha vida está tranquila, todo dia vai ser um barco desse aqui cheio de peixe, eu vou ficar rico. Olha o que Deus faz: lava a rede, deixa tudo e me segue. E a riqueza que Pedro poderia estar esperando, não era isso que Deus queria na vida de Pedro. Deus queria transformar Pedro em pescador de homens. Então, se alguém traz o evangelho que não é este, em busca da prosperidade, por amor à riqueza, por amor ao dinheiro, como nós temos visto aí pessoas enriquecendo ilicitamente, pedindo pix em troca de oração, em troca de profecia, cuidado, porque a Bíblia fala que ai desses, está escrito, haverá julgamento, porque Deus é Deus de justiça. Ai daqueles que trapaceiam e enganam, como se os fins justificassem os meios. Abacuque 9:1, esse é o segundo ai. Ai daqueles que adquirem para a sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Pessoas que pensam que estão aí, naquele discurso de os fins justificam o meu. Estou numa situação difícil e eu vou fazer isso aqui que é ilícito porque eu preciso resolver o meu problema. Ai daqueles que pensam assim. Eu vou avançar os ais aqui porque a hora avançou. Terceiro ai daqueles que promovem a violência. Nós estamos numa época em que a violência está banalizada. A gente ouvia falar da morte de 5, 6 pessoas na cidade e a gente se assustava. Aí depois foi aumentando, quando você escuta falar de 10 já está normal, porque está morrendo 20. Quando morre 10, só foi 10 que morreu, porque normalizou. E a gente fica perguntando: Senhor, tu não está vendo isso não? Mas é uma profecia. Ai dos que edificam a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. O quarto ai que Deus profetizou sobre aquele povo era: ai dos que se valem de artimanha para enganar, para desonrar e humilhar o seu próximo. Abacuque capítulo 2, verso 15. E ai daqueles que promovem a idolatria, que é o quinto ai, e colocam coisas vãs em adoração, que é exclusividade a Deus. Nesse ponto da idolatria, eu queria dar uma ênfase aqui, para a gente poder entender bem essa mensagem. Quando a gente fala de idolatria, a gente se remete sempre àqueles que se curvam diante de uma imagem de escultura para adorar e prestar culto. Mas existe uma idolatria mais camuflada, eu diria, que passa despercebido,
que é a idolatria que nós temos por outra pessoa. Vou explicar, dentro da igreja. É aquela pessoa que a gente coloca numa posição de intercessora, porque a oração de fulano é maior do que a minha. Se fulano orar por mim, Deus vai me ouvir. E se você orar, Deus não vai lhe ouvir, não? A Bíblia fala, orais uns pelos outros. Não é orar um por todo mundo, não. É uns pelos outros. Você orando pelo seu irmão, o seu irmão orando por você. Porque da forma que a sua oração sobe, a dele também sobe. Ninguém tem foro privilegiado diante de Deus. E todos são pecadores. Não idolatre artista, nem pastor, nem pregador, que se colocam na posição de intercessor entre Deus e os homens. Porque nós somos feitos diante de Deus. O véu foi rasgado. Deus nos abriu. O véu foi rasgado para que a gente tivesse acesso a Deus e pudesse falar com Ele. E nós idolatramos pessoas como se essas pessoas fossem resolver os nossos problemas, como se Deus não fosse nos ouvir. Quem é que precisa de médico? Quem está doente. Aí quando você chega no hospital, na urgência, aí o que vão fazer? Eles vão colocar no seu braço uma etiqueta para dizer assim, esse aqui é uma doençazinha simples, bota aqui a etiqueta verde que ele pode esperar um pouquinho mais. Esse aqui é mais grave, ele vai botar uma etiqueta vermelha, ele vai ser atendido de imediato. É assim que no hospital faz para poder atender e dar prioridade a quem vai ser atendido. Mas diante de Deus, irmãos, todos são atendidos iguais, não existe prioridade não, viu? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas. Se a população da terra, os mais de 7 bilhões de pessoas, resolvesse no mesmo momento fazer uma oração a Deus, Ele escutaria todos igual. Porque Deus é Deus, Ele não está limitado, não tem fila de espera. Deus não tem tratativa diferenciada para ninguém, porque todos pecaram. Se um coração sincero se ajoelhar e em sinceridade falar com Deus, Deus escuta. Tire os ídolos da sua vida, porque Deus fala com você também. Deus fala com o pastor, fala comigo, fala com você. Não existe mais o véu que separava o homem e Deus. Agora o véu foi aberto, você pode se ajoelhar e dizer ao Senhor, eu sou tão pecador, eu sou miserável, eu não tenho condições de falar contigo, mas eu estou aqui em sinceridade te pedindo perdão, resolve o meu problema. E a Bíblia fala, um coração contrito, Deus não desprezará, Ele está pronto para te ouvir. Tire os ídolos da sua vida, você é sacerdote diante de Deus. E durante esse texto, nos capítulos seguintes, a partir do capítulo 3, quando Abacuque entende o plano de Deus, Abacuque começa a fazer uma oração. A primeira oração de Abacuque foi pelo avivamento da obra. E avivamento, irmãos, é o segredo para que a gente possa se voltar a Deus. E avivamento tem nada a ver com movimento, com emocionalismo, com milagres. É muito além disso, porque no avivamento pode ter milagres. Pode, é lógico. No avivamento pode ter emocionalismo? Pode, porque a gente se emociona. Mas avivamento não tem isso. Avivamento é sede de buscar a Deus. E Abacuque entende, ó Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, porque ele sabia que quando Deus trouxesse um avivamento, uma sede sobre aquele povo de Deus, aquele povo abandonaria a sua prática pecaminosa. Somente quem tem sede, quem busca a Deus, pode abandonar o pecado. É esse avivamento que esta geração que nós estamos vivenciando precisa, para correr para os pés de Deus, para ter sede de Deus. Quando Abacuque pedia a justiça lá no capítulo 1, ele agora ora pelo avivamento. Agora ele entendeu como é que Deus trabalha. Deus se revelou para ele. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Depois ele ora pela misericórdia. Ele diz, olha Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Ele não pediu para Deus tirar a justiça. Não, vai ter justiça, vai. Mas lembra-te da tua misericórdia. Porque, irmãos, a misericórdia do Senhor é aquilo que faz com que Deus não nos consuma. Porque nós somos tão merecedores de ser consumidos. Eu não sou merecedor de estar nem aqui em pé. Mas é a misericórdia do Senhor. Ore e peça a Deus misericórdia sobre a tua vida, sobre esta nação, sobre esta igreja. Porque vocês vão ver, nós veremos Deus fazer coisas grandiosas no nosso meio. E para concluir o texto que eu li, veja agora a oração de adoração de Abacuque. Depois de tudo isso, o cenário se manteve tudo igual, mas Abacuque mudou. E ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não tenham mantimentos,
Ainda que as ovelhas sejam exterminadas, no curral não tenha nenhum tipo de gado. Eu vou fazer um parênteses aqui para a gente entender esse texto. Ele está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu vou contextualizar. Ainda que eu não tenha feira dentro de casa, ainda que a economia quebre, ainda que eu esteja desempregado, que eu esteja doente, que eu esteja sem família, que eu esteja na miséria, na pobreza, passando todo tipo de dificuldade, cercado de violência, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Quem pode se alegrar no Senhor se não confiar em Deus? Quem pode dizer o que Abacuque disse se não tiver intimidade com o Senhor? Quem pode falar isso da boca para fora se não estiver movido pela ação do Espírito Santo de Deus? E ele continua: eu exultarei no Deus da minha salvação. Deus é Deus de justiça? É, mas Deus também é Deus de salvação. E ele prossegue: o Senhor é a minha força. Não são circunstâncias, não é o governador, o presidente, o prefeito, não é o meu diploma, a minha eloquência, os anos de faculdade, os anos de igreja, a experiência que eu tive, não é nada disso. É o Senhor que é a minha força. Todavia eu me alegrarei. E eu vou concluir, irmãos, a hora já passou. A lei da semeadura, ela é real. Nós podemos escolher o que vamos plantar, mas a gente não pode escolher o que quer colher. Se você plantou justiça, você vai colher justiça. Se você plantou confiança em Deus, você vai colher bênçãos. O tempo de calamidade, tal qual esse que nós estamos vivenciando, não blasfeme, não murmure, porque é uma ferramenta de Deus para trazer justiça sobre essa terra, porque Deus, Ele é Deus de misericórdia e salvação, mas Deus também é Deus de justiça. Em tempos de circunstâncias desfavoráveis, Deus, Ele é refúgio. Suba a torre de vigia e vá falar com Ele, porque Ele age até mesmo nas impossibilidades, mesmo que a gente não consiga enxergar saída. E para terminar, eu vou repetir para a gente memorizar bem. Não precisamos entender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que é Ele quem faz, não é o homem, é Deus quem faz. E que Deus nos abençoe e essa palavra possa fazer guarida em nossos corações para a gente poder viver por ela. Amém.